E aí, aprendiz do Software Tecla, joinha? Bora aí para mais um tutorial. Neste tutorial, ensinarei a você como criar um novo UDA no Software Tecla. Antes disso, irei explicar o que significa um UDA no Software Tecla. Antes de iniciar a criação do UDA, irei explicar o que significa UDA no Software Tecla. Para que tenhamos uma explicação mais didática, irei criar uma coluna metálica e uma viga metálica. Pessoal, os UDAs também são aplicados às peças em concreto, certinho? Para que vocês encontrem os UDAs, certo? Basta clicar 2 vezes na peça, a caixa de propriedades da peça será aberta e observe que haverá uma opção chamada Atributos definido pelo usuário, certo? Ao clicar nesta opção, vocês encontrarão os UDAs que são trazidos de forma padrão pelo Software Tecla, certinho? O que eu irei apresentar é a criação de uma nova aba, certo? E dentro dessa aba de UDAs, iremos criar UDAs, certo? Qual é o intuito destes UDAs? É trazer mais controle à nossa modelagem, mais controle ao nosso status de fabricação, de montagem, pois podemos utilizar estes campos de UDA para aplicarmos qualquer informação que nos trará eficiência ao trabalho, certinho? Como exemplo, irei utilizar este campo UserField1 e aplicar o UDA peça underline fabricada. Em seguida, clicarei no botão modificar, aplicar OK. Se eu preciso encontrar no modelo todas as peças que já foram fabricadas, vejam como é simples. Eu posso criar um filtro, certo? Utilizando o UDA UserField1. Vamos, então, clicar nesta linha de filtro, certo? Em seguida, clique na opção Propriedade e busque aquele UDA. Mantenha a condição como igual. Selecione a peça no modelo. Observe, ele já buscou o que foi escrito no UDA UserField1. Em seguida, clique no botão Modificar. Em algumas situações, empresas e usuários preferem criar uma aba, certo, de UDAs e criar seus próprios UDAs. Desta maneira, eles trazem, né, a forma de trabalho dele mais organizado. E é isto que eu irei fazer neste tutorial, mostrar a vocês como criar uma aba de UDAs e os UDAs. Para criar uma aba de UDAs e os UDAs, é necessário abrir um arquivo de texto e aplicar algumas informações a este arquivo de texto. Este arquivo de texto é encontrado neste diretório, ou neste diretório, ou neste diretório. Isto vai depender da maneira de como você instalou o Software Tecla. No meu caso, irei abrir este diretório. Em seguida, abrir este arquivo chamado objects.imp. Abra o arquivo de texto como bloco de notas. Ao abrir o arquivo de texto, role a barra de rolagem até este ponto. Em seguida, aplique um Enter, certo? Copie estas informações. Eu já vou explicar o que significa estas informações. Eu apliquei um Ctrl V para trazer essas informações ao arquivo de texto chamado objects.imp, certo? O que significa esse arquivo de texto? Significa que
o tecla receberá uma aba de atributos chamada treinamento, certinho? E ele receberá, na verdade, esta aba de atributos receberá dois atributos. Um atributo chamado professora, uma linha de atributo chamado professora, certo? E uma outra linha de atributo chamado auxiliar. Eu posso criar muito mais atributos. Caso você queira criar mais atributos, basta copiar estas informações, certo? Aplique um Enter neste ponto e um Ctrl V, ok? E altere o nome de auxiliar, que foi o que eu copiei. Vocês podem copiar o professora. E aplique o atributo, o nome do atributo, na verdade, né? Aplicarei desenhista. Aqui podemos fazer dessa maneira, certo? Então, agora teremos 3 atributos dentro da aba de atributos chamada treinamento. Para garantir, já irei salvar este arquivo. Em seguida, irei copiar esta informação e logo explicarei o que significa esta informação. E cole esta informação debaixo desta opção e debaixo desta opção. Agora explicarei o que significa estes passos, certo? O que significa estes passos? Significa que as vigas metálicas receberão a aba de atributos treinamento. E esta outra significa que as colunas metálicas receberão na opção de UDA, certo? A aba de atributos treinamento. Se eu entendo que há necessidade de outros elementos receberem a aba de atributos treinamento, basta rolar o scroll do mouse para baixo, certo? E escolher os demais elementos que receberão esta aba de atributos treinamento. A viga ortogonal irá receber? Sim. Perfis duplos irão receber? Sim. Chapa irá receber? Sim. Isto, por enquanto, são elementos de aço, certo? Vamos, então, encontrar um elemento de concreto. Vejam, a viga de concreto irá receber esta aba de atributos chamada treinamento? Sim. A coluna de concreto irá receber esta aba de atributos chamada treinamento? Sim. E assim, pessoal, sucessivamente, ok? Aplique a aba de atributos chamada treinamento aos elementos que interessam a você. Irei aplicar somente nesses, mas observem quantos elementos o tecla possui e é possível de aplicarmos esta nova aba a todos estes elementos, certo? Somente procedam da forma que está sendo explicado neste tutorial. A partir de todos esses passos, vocês podem salvar o arquivo e fechar, certinho? O próximo passo, pessoal, é aplicar estes atributos a um outro arquivo, certo? Este outro arquivo, ele é encontrado ou neste diretório, ou neste, ou neste. Repetindo, vai depender da maneira com que você instalou o software Tecla, ok? O arquivo que iremos encontrar em um desses 3 diretórios é este arquivo, certinho?
No meu caso, irei abrir este diretório, em seguida abrir este arquivo como bloco de notas. Bom, pessoal, eu não percebi, meu áudio havia fechado, então eu irei narrar este restinho de tutorial, mas bora lá! Bom, após o arquivo aberto, copie estas informações. Após copiado, cole estas informações bem aqui. Dê uma ajeitadinha. Tente manter o mesmo alinhamento conforme as informações existentes. Nós estamos trazendo essas informações para este arquivo para que estes atributos sejam apresentados no editor de template, certo? Para quem ainda não conhece o editor de template, o editor de template é uma plataforma em que criamos os templates para os desenhos e os relatórios, os reports. Bom, agora copie estas informações e as cole onde será apresentado. Agora é só alinhar. Salve o arquivo e o feche. Bom, pessoal, para que os atributos sejam carregados às peças, é necessário fechar o tecla e abri-lo novamente, ok? Agora vamos conferir se os atributos foram aplicados às peças, ok? No arquivo de texto, escolhemos que as colunas metálicas, as vigas metálicas, colunas de concreto, vigas de concreto, chapa, recebessem a aba treinamento e, consequentemente, 3 atributos. Vamos conferir se esses elementos receberam a aba treinamento e seus respectivos atributos? Pessoal, no arquivo de texto, eu não apliquei que a laje recebesse a aba treinamento e, consequentemente, os 3 atributos. Irei clicar 2 vezes no elemento laje e conferir se a aba não foi apresentada aqui. Realmente, a aba não foi apresentada. Repetindo, por quê? Porque no arquivo de texto, objetos.imp, eu não apliquei que o elemento laje recebesse o atributo, na verdade, recebesse a aba treinamento e os seus respectivos atributos. No elemento viga de concreto, eu apliquei que ela recebesse, né, a aba treinamento, certinho? Na de metálica, eu apliquei que a chapa recebesse a aba treinamento e os 3 atributos. Eu não apliquei que o parafuso recebesse a aba treinamento, observe, não foi apresentado. E também não apliquei que o elemento solda recebesse a aba treinamento e os 3 atributos, certinho? Vale comentar, pessoal, que os desenhos também recebem atributos definidos pelo usuário, ok? E eu vou criar aqui um desenho só para apresentar para vocês, onde encontramos os UDAs dos desenhos, certo? E mostrar que não foi aplicado que a condição de que
os desenhos recebessem a aba treinamento. Vejam, o desenho de croquis, né, não recebeu, nem o desenho de conjunto, nem os desenhos que extraem os elementos de concreto, nem o desenho GA e nem o desenho multi receberam a aba treinamento e, consequentemente, os 3 atributos, ok? Mas elas poderiam ter recebido se eu tivesse aplicado de que elas recebessem no arquivo de texto, o arquivo objetos.imp. Só refrescando aqui a memória de vocês, este arquivo controla que os atributos sejam mostrados no editor de template, ok? Vamos conferir se os atributos foram aplicados no editor de template? Lembro-lhes, neste arquivo eu apliquei somente 2 atributos. Agora, irei abrir o editor de template somente para conferir se aqueles 2 atributos estão sendo mostrados. Bom, pessoal, é isto. E não se esqueçam, continue acompanhando aos próximos tutoriais.